Pronto. A pergunta de hoje é essa aqui. Essa pergunta já foi feita em outra oportunidade e a gente vai repeti-la, tá? A gente vai repetir porque também já foi feito novamente e acho que vale a pena a gente voltar a ela. O que é avivamento espiritual? O que é avivamento espiritual? Ao tratarmos deste assunto, cadê? Ao tratarmos deste assunto, vamos estar conversando sobre um dos temas mais empolgantes para muitos cristãos, principalmente para o protestantismo evangelicalista, que ama se sentir influenciado pela teologia americana. Na hora que o protestantismo abraçou o capitalismo, aí agora a coisa ficou ilimitada, né? Não tem limites. Este termo, dentro dos entendimentos teológicos cristãos, quer dizer um período quando a espiritualidade da cristandade ou de muitos grupos cristãos estão no entusiasmo contagiante, de tal forma que se entende, de forma geral, como uma ação extra do Espírito na edificação dos salvos e na pregação e atração de não salvos para Jesus Cristo. Tá? É uma empolgação, é um momento de empolgação, né? Parece que agora a coisa vai, todo mundo está envolvido, todo mundo está apaixonado, todo mundo está comprometido com aquela situação. Tá? Aí tem a ver com a questão religiosa, então estão entusiasmados com a questão espiritual, né? A questão religiosa. Terceiro, o primeiro período assim compreendido foi nos anos 70 depois de Cristo em diante, quando por causa da rebeldia prepotente judaica diante do domínio, né, romano na Palestina, Tito, o general Tito, que se tornou imperador mais tarde, entrou com seu exército em Jerusalém, abafou toda a rebeldia existente, destruiu muito a cidade e o templo, expulsou os judeus para outros cantos do mundo. A igreja, por estar muito ligada ao judaísmo, foi entendida como uma das facções do judaísmo e também foi expulsa. Quem anda com porcos, come farelos. Então, como o cristianismo não desgrudava do judaísmo, para os romanos era tudo a mesma coisa. A rebeldia do trigo, do joio judaico, né? A rebeldia do joio judaico provocou a ira de Roma e por causa disso Roma veio, colocou para fora então de Jerusalém e da Judéia, colocou tanto o judaísmo todo quanto o cristianismo todo. É judeu? É do judaísmo? Cai fora, senão você morre. Se é cristão? Cai fora, senão você morre. Porque não é que estava perseguindo o cristianismo, é porque o cristianismo não desgrudava do judaísmo. Inclusive, as arenas de leões não era porque eram cristãos, era porque eram considerados rebeldes judeus. 4. Esta expulsão gerou um entusiasmo muito grande entre os cristãos, pois, erroneamente, entenderam que estavam sofrendo aquilo por causa da fé e de Jesus Cristo. Mas, na verdade, era por causa da rebeldia dos judeus contra Roma. Assim, foram jogados em arenas de leões com os judeus, o que hoje nos tem dado muito orgulho, mas que a razão daquilo foi algo contrário à Bíblia.
a desobediência às autoridades, sob a liderança da prepotência judaica. A Bíblia manda a gente honrar e obedecer às autoridades. O cristianismo, abraçado ao judaísmo, era quem desobedecia às autoridades, agia, era rebelde, criava situações contra a autoridade. Então foram para a arena. Isso quer dizer que a gente tem que concordar com as autoridades? Não. Você pode ser oposição, você pode tentar mudar situações sem necessariamente fazer confusão com ele, com a autoridade. Entendeu? Você não tem que concordar com os erros, com as coisas que as autoridades fazem. Você pode aprender, se quiser, a fazer oposição de maneira como Jesus. Amando, respeitando. Entendeu? 5. Um segundo momento entendido como avivamento foi quando o Império Romano estava ruindo e a Igreja Católica, muito dominante no mundo desde os tempos de Constantino, passou a cristianizar os reis bárbaros, oferecendo condições para invasões no Império em decadência, quando os reis bárbaros se declaravam cristãos. Eram convidados a declarar também todo o seu reino, o que aumentou em muito o número de cristãos e a prática cristã muito além do Império Romano. Os batismos chegavam a ser com grande quantidade de água sendo espargida sobre as multidões. Para não batizar um por um, ali estava muita água e se espalhava assim, água, jogando sobre as multidões. Quem recebesse a água estava batizado. Um terceiro momento, entendido como avivamento, foi durante a Inquisição, pois enquanto o catolicismo perseguia, torturava e matava todos não católicos pela Europa, os anabatistas, acreditando que estavam sofrendo por causa da fé e de Cristo, se orgulhavam ainda mais, provocavam de muitas formas os católicos, que cada vez agia pior com estas práticas. Nesse tempo, o cristianismo não católico crescia muito, com muitos se rebatizando nas comunidades destes perseguidos em larga escala. 7. Um quarto momento declarado como avivamento foi pelos anos 900 depois de Cristo, quando a Igreja Católica viveu um grande momento espiritual entre os seus clérigos. Uma espiritualidade muito grande tomou conta das lideranças das igrejas e houve um movimento religioso muito grande por toda a Europa. 8. Um quinto momento de avivamento aconteceu com a Reforma Protestante, tanto entre estes protestantes quanto na Igreja Católica com a sua contra-reforma, bem como entre os anabatistas. Todos passaram por um avalanche de dedicação intensa de seus membros por toda a Europa. Então foram três, né? Os católicos, os protestantes e os anabatistas, tá bom? 9. Um sexto momento de avivamento reconhecido aconteceu nos anos de 1700, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, quando os evangélicos foram tomados por um movimento de grande proporção, onde muita gente passou a ter uma vida mais comprometida com a espiritualidade. Este avivamento é que vai continuar com o início dos movimentos pentecostais e neopentecostais por todo o mundo. 10. Um sétimo momento de avivamento aconteceu no catolicismo
quando vários fatores em vários países provocaram um rejuvenescimento religioso entre o clérigo e os católicos em geral. Este movimento na América do Sul passou a outros continentes. Este avivamento tem sido chamado de movimento carismático e tem dado muita energia entre os católicos e os muitos que estavam afastados ou em outros grupos religiosos. 11. Esses movimentos históricos são muito interessantes e dão muito vigor ao cristianismo. Tem muitas virtudes e até dá muito incentivo à existência e atuação das muitas pessoas envolvidas. Porém, ponto 12, como tudo no mundo, há também um lado negativo que precisamos levar em conta. Estes movimentos esses movimentos tão calorosos, quando são compreendidos como ação do Espírito Santo, leva-nos a crer que o amor de Deus não é com todas as pessoas. Pois se ele pode provocar esses movimentos vez por outra, e isso tem levado muita gente à salvação, por que não produz isto permanentemente, para salvar o máximo possível? Por que só 7 vezes, quando o cristianismo já tem 2000 anos? Outro fator importante a se considerar é que a maior obra missionária é a obra do Espírito e não do cristianismo. Ele tem a função o Espírito tem a função de convencer todo mundo sobre a situação pecaminosa de todo ser humano. Só ele, com seu poder e amor, é quem consegue realmente convencer, converter e santificar pessoas. Em relação a esses movimentos chamados avivamento, é certo que até atrapalha muito esta obra do Espírito, pois esses movimentos levam muitos chamados cristãos a serem ainda mais preconceituosos, ainda mais intolerantes e ainda mais prepotentes. Estas coisas não atraem as pessoas ao Jesus que esta gente proclama, mas até afasta por vários motivos. Tá bom? Então, esses são itens, são pontos a serem considerados sobre essa questão de avivamento. O que é avivamento espiritual? Então, a gente conversa, a gente responde com esses pontos de vista sobre este assunto. Tá bom?